Uma menina de 7 anos levantou-se no tribunal e disse: "Eu sou a advogada da minha mãe." O juiz pensou que era brincadeira até descobrir que ela sabia mais de direito do que muitos advogados formados. "Eu sou a advogada da minha mãe", disse Cecília, uma menina de 7 anos parada diante do juiz, com uma pasta de papéis nas mãos pequenas e o queixo erguido como se fosse uma profissional formada há décadas. O tribunal da terceira vara de família ficou em silêncio absoluto. Era como se alguém tivesse pausado o mundo por alguns segundos. O juiz Roberto Mendes, um homem de 58 anos com 3 décadas de carreira, retirou os óculos devagar e limpou-os com cuidado como se não estivesse a ver bem. Nunca em toda a sua experiência havia presenciado algo assim. Uma criança a apresentar-se como advogada no seu tribunal. "Desculpe, menina, mas acho que se confundiu. Aqui é um tribunal, não é lugar para brincadeiras", disse ele com voz gentil, pensando que aquela menina se havia perdido dos pais. "Eu não estou a brincar, meritíssimo", Cecília respondeu a voz firme, mas o coração disparado. "Vim aqui representar a minha mãe Rosana Silva no processo de guarda número 003455Z1224. O meu pai, Ricardo Ferreira, está a tentar obter a minha custódia com segundas intenções financeiras." O tribunal rebentou em murmúrios. Advogados pararam de mexer nos telemóveis. Funcionários largaram as suas canetas. Secretárias viraram-se para ver melhor. Até o segurança da porta se aproximou curioso com aquela situação inédita. Do lado direito da sala, Ricardo Ferreira, de 42 anos, trajando um fato escuro caro, começou a rir alto. "Meritíssimo, isto é ridículo. A menina está a brincar de escolinha, não podemos perder tempo com criancice." Ao lado dele, o Dr. Marcelo Santos, seu advogado particular. Um homem elegante de 50 anos, num fato de R$3.000, e arrogante, levantou-se imediatamente. "Excelência, peço encarecidamente que retire a menor da sala. Isto é desrespeito ao tribunal e aos procedimentos legais." Mas Cecília não se moveu 1 milímetro. Os seus olhos castanhos brilhavam com uma determinação que não combinava com a sua idade. "Meritíssimo, conforme o artigo 28 do Estatuto da Criança e do Adolescente, tenho o direito de ser ouvida em qualquer procedimento judicial que envolva os meus interesses." O silêncio voltou a reinar no tribunal. Mas agora era diferente. Era o silêncio do choque. Uma menina de 7 anos acabara de citar uma lei específica com a precisão de um jurista experiente. O Dr. Marcelo piscou várias vezes tentando processar o que havia escutado. Ela decorou algumas frases na internet. "Meritíssimo, qualquer criança pode fazer isso hoje em dia com o Google." "Então posso continuar, doutor?" Cecília virou-se para ele com uma educação que desarmava. O artigo 1634 do Código Civil estabelece que o poder familiar compreende dirigir a criação e educação dos filhos. O meu pai falhou nesse dever quando me abandonou por 3 anos consecutivos. O advogado engasgou com a própria saliva. Ricardo parou de rir abruptamente. "O artigo 1583 do mesmo Código", ela continuou, "determina que a guarda será unilateral quando um dos progenitores não oferece condições adequadas para o exercício do poder familiar. O artigo 1586 estabelece que esse poder não pode ser exercido contra o interesse do menor." O juiz inclinou-se para a frente completamente fascinado. Em 30 anos de carreira, jamais havia visto um advogado experiente citar leis com tanta fluência, muito menos uma criança. Além disso, Cecília abriu a sua pasta caseira, uma pasta escolar decorada com autocolantes de unicórnio, mas repleta de documentos organizados. "Tenho aqui evidências que comprovam as verdadeiras intenções do meu pai." Ela tirou um telemóvel velho da pasta, um aparelho simples que contrastava com a sofisticação jurídica das suas palavras. "Consegui gravar uma conversa onde ele confessa que só me quer por causa da herança de R$2 milhões que vou receber do meu avô." A bomba rebentou no tribunal. Ricardo ficou branco como a cal. O Dr. Marcelo levantou-se tão rápido que derrubou a cadeira. Do fundo da sala, onde estava sentada, na última fila, Rosana Silva, uma mulher de 32 anos magra, vestindo uma blusa simples e limpa, cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar. "Isto é inadmissível.
O Dr. Marcelo gritou, perdendo completamente a compostura. Gravação clandestina, prova ilegal. Peço que seja rejeitada. Cecília olhou para ele com uma calma impressionante. Doutor, a gravação não é clandestina quando é feita por mim para proteger os meus próprios direitos. A Lei 1013/41 de 2017, artigo 4º, a linha 2ª, garante à criança o direito de procurar proteção. O advogado ficou mudo. Uma menina de 7 anos acabara de lhe dar uma aula de direito. Meritíssimo. Cecília continuou. Posso reproduzir a gravação para que todos ouçam. O juiz assentiu, ainda tentando processar aquela situação surreal. Pode sim. Cecília mexeu no telemóvel com dedos pequenos, mas seguros. A voz de Ricardo ecoou pelo tribunal, clara e incriminadora. Escuta bem, advogado. Eu quero a guarda da menina, e quero rápido. Não me importa o que você tem de inventar. O tribunal ficou em silêncio sepulcral. Cada palavra da gravação soava como marteladas. A menina vai herdar uma grana boa do avô dela quando fizer 18 anos. Estou a falar de quase 2 milhões de reais. Se eu tiver a guarda, sou eu quem administra esse dinheiro. Pessoas na plateia começaram a abanar a cabeça com indignação. Era impossível escutar aquilo e não sentir revolta. A mãe da menina não sabe de nada sobre a herança. Aquela mulher nem sabe ler direito, imagine entender de herança. Até ela descobrir alguma coisa, eu já resolvi tudo. A risada cruel dele na gravação fez várias pessoas murmurar palavrões baixinho. Rosana chorou ainda mais alto, emocionada e humilhada ao mesmo tempo. Então está combinado. Entra com o pedido de guarda amanhã mesmo. Alega que a mãe não tem condições. Inventa que ela deixa a criança sozinha, que não tem estrutura, essas coisas que vocês sabem fazer. Cecília pausou a gravação e o silêncio voltou a dominar o ambiente. Ela olhou diretamente para o juiz. Meritíssimo, essa conversa foi gravada no dia 15 de março, às 2h30 da tarde. 3 dias depois, no dia 18, o meu pai entrou com o pedido de guarda, alegando exatamente essas mentiras. Ela tirou mais papéis da pasta. Aqui está uma cópia do processo. Ele alega que a minha mãe me deixa sozinha por horas, que a nossa casa não tem estrutura adequada, que eu não tenho acompanhamento escolar apropriado. O juiz pegou nos documentos conferindo cada linha. E essas alegações procedem. São todas falsas, meritíssimo. Cecília organizou outros papéis na sua frente. Trouxe provas que comprovam isso. Primeiro, o meu boletim escolar dos últimos 2 anos. Ela estendeu as folhas para o juiz. Como pode ver, sou a melhor aluna da minha turma em todas as matérias: português, matemática, ciências e história. Média geral, 9,8. O juiz examinou os documentos, impressionado, não apenas com as notas, mas com a organização impecável da menina. Segundo, Cecília continuou, uma declaração da minha escola, confirmando que nunca chego atrasada. Sempre estou bem cuidada, bem alimentada, e que a minha mãe participa ativamente de todas as reuniões escolares. O Dr. Marcelo tentou recompor-se. Meritíssimo, documentos escolares podem ser facilmente manipulados por pessoas interessadas. O senhor está a acusar a minha escola de falsificar documentos. Cecília perguntou, virando-se para ele com uma expressão séria que fez o homem engolir em seco. Eu não disse isso exatamente porque, se está, posso chamar a minha professora Helena aqui agora mesmo para depor. Ela está à espera no corredor do tribunal. O juiz sorriu pela primeira vez na audiência. Chame a sua professora Cecília. A porta do tribunal abriu-se e Helena Santos entrou. Era uma mulher de 40 anos, cabelos pretos presos num coque, vestindo uma blusa social azul e uma saia preta que a faziam parecer mais advogada do que professora. Quando viu Cecília a comandar aquela audiência com tamanha competência, os seus olhos encheram-se de lágrimas de orgulho. Senhora Helena, o juiz dirigiu-se a ela. A senhora pode falar-nos sobre a situação familiar da aluna Cecília? Posso, meritíssimo. Helena posicionou-se ao lado de Cecília, colocando a mão no ombro da menina em sinal de apoio. Conheço a Cecília e a sua família há 2 anos. Rosana é uma mãe exemplar. Trabalha muito, mas jamais negligenciou os cuidados com a filha. A criança fica sozinha em algum momento.
Nunca meritíssimo. Cecília fica na escola em regime de tempo inteiro. Quando as aulas terminam, fica comigo na sala dos professores a fazer o trabalho de casa até a mãe vir buscá-la. Sempre bem alimentada, com uniforme limpo, material escolar completo. E quanto ao pai, ele participa da vida escolar. Helena olhou diretamente para Ricardo, que tentava esconder-se na cadeira. Em 2 anos meritíssimo, ele apareceu na escola exatamente 0 vezes. Nunca perguntou sobre notas, comportamento, necessidades especiais da filha. Para todos os efeitos práticos, ele simplesmente não existe na vida escolar da Cecília. Isso não é verdade? Ricardo explodiu, levantando-se da cadeira. Eu sempre me importei com a minha filha. Cecília virou-se para ele com os braços cruzados, assumindo uma postura que impressionou todos os presentes pela maturidade. Então diga-me, pai, qual é o nome completo da minha professora? Em que ano estou exatamente? Qual é a minha matéria preferida? Qual é o nome da minha melhor amiga? Quando é o meu aniversário? Ricardo ficou completamente mudo. Não conseguia responder a nenhuma pergunta básica sobre a própria filha. Vou ajudar o senhor, Cecília disse com uma frieza que cortou o coração de todos os presentes. A minha professora chama-se Helena Santos. Estou no 2º ano do ensino fundamental. A minha matéria preferida é português. A minha melhor amiga chama-se Júlia. O meu aniversário é 12 de setembro. O constrangimento de Ricardo era visível para todos. Eu não preciso decorar essas coisas. Não precisa decorar, pai. Precisa conviver. Precisa estar presente, precisa amar de verdade e não fingir que ama por dinheiro. O tribunal ficou em silêncio total. Aquela frase simples de uma criança de 7 anos resumiu toda a tragédia daquele caso. Meritíssimo. Cecília continuou. Tenho mais uma prova importante. Ela tirou outro documento da pasta. Comprovante de que o meu pai não paga pensão de alimentos há exatos 3 anos e 2 meses. R$0. Como vocês sobrevivem? O juiz perguntou, genuinamente curioso sobre a situação. A minha mãe trabalha como auxiliar de limpeza na empresa Limpeza Total. Sai de casa às 5 da manhã e volta às 8 da noite. Ganhar um salário mínimo e meio. Não é muito dinheiro, mas ela consegue dar-me tudo o que uma criança precisa. Comida na mesa, roupa limpa, material escolar, cuidados médicos quando necessário. Cecília fez uma pausa olhando para Rosana no fundo da sala. E principalmente, meritíssimo, ela dá-me amor verdadeiro todos os dias. Rosana chorava copiosamente, emocionada ao ouvir a filha defendê-la com tanta sabedoria e maturidade. Por isso, Cecília voltou a sua atenção para o juiz. De acordo com o artigo 1566 do Código Civil, que estabelece os deveres dos cônjuges e, por extensão, dos pais de sustentação, criação e educação dos filhos, o meu pai falhou em todos os aspectos. O Dr. Marcelo estava oficialmente sem argumentos. Uma menina de 7 anos estava a dar uma aula de direito que ele jamais conseguiria rebater, conforme o artigo 1637 do mesmo Código. Cecília continuou implacável. O poder familiar extingue-se pela prática de atos contrários aos bons costumes. Abandonar uma filha por 3 anos para depois tentar usá-la como fonte de rendimento enquadra-se perfeitamente nessa definição. O juiz fez algumas anotações, claramente impressionado com o conhecimento jurídico da menina. Cecília, você tem mais alguma coisa a apresentar? Tenho, meritíssimo, mas antes gostaria de exercer um direito garantido pela Lei 13431 de 2017. Que direito? O direito da criança de ser ouvida nos processos judiciais que lhe digam respeito. Quero falar diretamente com o senhor sobre o que sinto e o que quero. O juiz assentiu solenemente. Pode falar, Cecília. A menina respirou fundo, organizou os pensamentos e começou a falar com uma maturidade que emocionou todos os presentes. Meritíssimo, durante 7 anos da minha vida eu perguntei-me por que o meu pai não morava conosco. Porque ele aparecia só de vez em quando, porque ele nunca brincava comigo como os pais das minhas amigas. A sua voz começou a tremer ligeiramente, mas ela continuou firme.
Eu pensava que talvez fosse culpa minha, que eu não era uma filha boa o suficiente, que se eu tirasse notas melhores, se me comportasse melhor, talvez ele voltasse para casa. Várias pessoas no tribunal limparam os olhos discretamente. Mas há 3 semanas eu descobri a verdade. O meu pai não me abandonou porque eu não era boa o suficiente. Ele me abandonou porque sou apenas uma criança para ele, não uma filha, e agora quer usar-me como ferramenta para ficar rico. Cecília virou-se para Ricardo, que não conseguia olhá-la nos olhos. Pai, eu não o odeio, mas também não quero ser o seu objeto de lucro. Quero ser amada pelo que sou, não pelo dinheiro que posso render. O tribunal estava em silêncio absoluto. Até os funcionários mais experientes estavam visivelmente emocionados. Por isso, meritíssimo, uso este momento para fazer 2 pedidos oficiais. Quais pedidos? Primeiro, que a minha guarda permaneça com a minha mãe, que me ama de verdade e me criou com dignidade mesmo sem muito dinheiro. E o segundo? Cecília respirou fundo antes de soltar a bomba que deixaria todos boquiabertos. Segundo, renuncio formalmente à herança do meu avô. Não quero os 2 milhões de reais. O tribunal explodiu em exclamações de surpresa. Até o juiz arregalou os olhos. Cecília, você tem certeza do que está a dizer? Tenho certeza absoluta, meritíssimo. Prefiro viver com amor e dignidade ao lado da minha mãe do que ser rica com um pai que não me ama de verdade. Ricardo levantou-se desesperado. Ela não pode fazer isso. É menor de idade, não tem capacidade para renunciar. Engano seu pai. Cecília respondeu calmamente. O artigo 1804 do Código Civil permite a renúncia à herança por meio de representante legal. A minha mãe é a minha representante legal e vai assinar a renúncia em meu nome. O Dr. Marcelo fez uma última tentativa desesperada. Meritíssimo, isto é absurdo. A menor está a ser claramente manipulada. Manipulada por quem, doutor? O juiz perguntou com ironia. Pela mãe que trabalha 12 horas por dia para sustentá-la, pela professora que a ensinou a defender-se ou pelo pai que quer usá-la para enriquecer. Cecília aproximou-se da banca do juiz. Meritíssimo, posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. O senhor tem filhos? Tenho 2 filhos, e eles sabem que o senhor os ama. Claro que sabem. Eu invejo-os. Cecília disse com simplicidade devastadora. Porque até hoje eu nunca soube se o meu pai me amava de verdade. Agora sei que não ama. Como sabe? Porque quem ama de verdade não consegue machucar a pessoa amada. O meu pai está disposto a tirar-me da minha mãe, que é a minha vida inteira, só para ter acesso ao meu dinheiro. Isso não é amor meritíssimo, isso é ganância pura. O juiz ficou em silêncio por longos segundos, visivelmente tocado pela maturidade daquela criança extraordinária. Cecília, ele disse finalmente, você é uma menina muito especial. Nunca vi nada parecido em todos os meus anos de carreira. Obrigada, meritíssimo. Posso continuar a apresentar as demais provas. Pode sim, doutora Cecília. O apelido carinhoso ecoou pelo tribunal como um reconhecimento oficial. Aquela menina havia conquistado não apenas o respeito do juiz, mas de todos os presentes. E ela ainda não havia terminado. Tinha mais munição na sua pasta de unicórnio, mais provas devastadoras, mais argumentos que fariam Ricardo arrepender-se para sempre de ter subestimado a filha. O primeiro round estava terminado e Cecília havia vencido por knockout técnico, mas a luta ainda não tinha acabado. Pode continuar, doutora Cecília, o juiz havia dito. E aquele apelido carinhoso ecoou pelo tribunal como um reconhecimento oficial. Cecília organizou os seus papéis com a precisão de uma advogada experiente, enquanto o Dr. Marcelo suava frio, e Ricardo enterrava o rosto nas mãos, sabendo que estava perdido. Obrigada, meritíssimo. Cecília disse, tirando mais documentos da sua pasta de unicórnio. Agora vou provar que todas as alegações do meu pai são mentiras fabricadas. Ela abriu uma folha plastificada com cuidado. Aqui está a planta baixa do nosso apartamento, desenhada pela própria administração do prédio. São 2 quartos, sala, cozinha, casa de banho e área de serviço, total de 45 metros.
O juiz examinou o documento. E qual o problema que seu pai alega sobre a moradia? Ele disse na petição que moramos num cômodo insalubre sem condições mínimas de habitabilidade. Cecília leu do processo. Mas como podem ver, temos espaço adequado para 2 pessoas. O Dr. Marcelo tentou defender-se. Meritíssimo espaço físico não significa condições adequadas. Tem razão, doutor. Cecília o interrompeu educadamente. Por isso trouxe isto aqui. Ela tirou uma pasta transparente cheia de fotos, fotografias da nossa casa tiradas na semana passada. Como podem ver, temos móveis adequados, frigorífico a funcionar, fogão em perfeitas condições, televisão, mesa de estudos onde faço o meu trabalho de casa todos os dias. As fotos passaram pelas mãos do juiz. Mostravam um apartamento pequeno, mas extremamente limpo e organizado, com tudo arrumado com carinho. Aqui é o meu quarto que divido com a minha mãe. Cecília continuou apontando para uma foto. Temos 2 camas guarda-roupa prateleira com os meus livros escolares. Ali está a minha mesa de estudos, onde aprendi todas as leis que estou a citar hoje. Ricardo não conseguia mais olhar para a filha. Sabia que cada palavra dela era verdade, e cada mentira que havia inventado estava a ser desmascarada publicamente. O meu pai também alegou que fico sozinha em casa enquanto a minha mãe trabalha. Cecília continuou consultando o processo. Isso é falso, posso provar. Ela tirou um papel timbrado da pasta. Aqui está uma declaração da Escola Municipal Professor João Silva, onde estudo. Confirma que fico na escola em regime de tempo inteiro das 7 da manhã às 6 da tarde. E depois das 6? O juiz perguntou. Depois das 6, a minha mãe busca-me e vamos para casa juntas. Jantamos, ela ajuda-me com a lição, assistimos televisão e vamos dormir. Nunca fico sozinha, meritíssimo. Helena, que estava ao lado de Cecília, confirmou com um aceno de cabeça. É verdade, meritíssimo. Rosana é pontual todos os dias para buscar Cecília. O Dr. Marcelo fez mais uma tentativa desesperada. Mas e nos fins de semana e durante as férias escolares? Cecília sorriu pela primeira vez na audiência. Ótima pergunta, doutor. Nos fins de semana a minha mãe não trabalha. Ficamos juntas o tempo todo. Vamos ao parque, ao supermercado. Ela ensina-me a cozinhar. E durante as férias fico na casa da dona Carmen, nossa vizinha que cuida de mim enquanto a minha mãe trabalha. E quem é essa dona Carmen? O juiz perguntou. Carmen Rodrigues, reformada, 68 anos. Mora no apartamento 302 do nosso prédio há 15 anos. Ela também está aqui hoje para depor se necessário. O juiz olhou para a plateia e uma senhora idosa simpática acenou da terceira fila. A senhora pode aproximar-se. Dona Carmen levantou-se com dificuldade, apoiada numa bengala, mas com um sorriso orgulhoso no rosto. Era uma mulher pequenina, cabelos brancos, usando um vestido floral simples, mas impecável. Dona Carmen, o juiz dirigiu-se a ela gentilmente. A senhora conhece a família da Cecília? Conheço há 2 anos, doutor. Ela respondeu com voz clara. Rosana é uma mulher trabalhadora honesta e a Cecília é um anjo. Durante as férias ela fica comigo. Fazemos biscoitos, vemos novela, ela ensina-me as coisas da escola. A criança dá trabalho, Dona Carmen. Dona Carmen riu. Trabalho pelo amor de Deus. Ela ajuda-me com tudo. Lava a louça, organiza os meus remédios, lê jornal para mim, porque a minha vista está fraca. É a neta que nunca tive. E o pai? O senhor Ricardo aparece por lá. O rosto de Dona Carmen ficou sério. Em 2 anos, doutor, vi-o 3 vezes. 3 vezes. E das 3, 2 foi só para brigar com a Rosana por dinheiro. Que tipo de briga? Ele aparecia querendo que ela emprestasse dinheiro ou pedindo para ficar com a menina nos fins de semana para impressionar a namorada nova. Mas quando a Cecília estava doente ou precisava de alguma coisa, sumia no mundo. Ricardo tentou defender-se. Isso não é verdade. Eu sempre me preocupei com a minha filha. Dona Carmen virou-se para ele com o dedo em riste. Preocupou-se coisa nenhuma, rapaz. Quando a menina teve pneumonia o ano passado, quem correu com ela para o hospital foi a mãe. Você nem soube que ela estava doente. Eu não sabia que você estava doente. Ricardo gaguejou. Não sabia porque não quis saber. Dona Carmen rebateu com firmeza. Rosana ligou para você 5 vezes. 5. Você não atendeu nenhuma.
Cecília aproveitou o momento. Meritíssimo, o meu pai também alegou que não recebo cuidados médicos adequados. Posso provar que isso é mentira. Ela tirou uma pasta cheia de papéis médicos. Aqui estão todos os meus exames médicos dos últimos 2 anos. Consultas com pediatra a cada 6 meses, dentista, a cada 4 meses, todas as vacinas em dia. O juiz folheou os documentos impressionado com a organização. E quem paga essas consultas? A minha mãe, meritíssimo. Ela tem plano de saúde da empresa onde trabalha. E quando preciso de algum remédio mais caro, ela faz extras nos fins de semana para conseguir o dinheiro. Que tipo de extra? Ela limpa casas particulares aos sábados e domingos, ganha R$ 50 por casa. Já a vi limpar 4 casas num sábado para comprar o meu remédio para a gripe. Rosana chorava copiosamente no fundo da sala, emocionada, ao ouvir a filha contar sobre os seus sacrifícios. Enquanto isso, Cecília continuou olhando diretamente para Ricardo. O meu pai nunca pagou R$ 1.000 dos meus gastos médicos, nem quando fiquei internada com pneumonia. Eu não sabia que você estava internada, Ricardo protestou. Não sabia porque não quis saber. Cecília replicou com frieza. A minha mãe ligou para você 7 vezes naquele dia. Você desligou o telemóvel na cara dela. O Dr. Marcelo tentou mudar de estratégia. Meritíssimo, questões financeiras são importantes, mas não são tudo. O que importa é o vínculo afetivo. Vínculo afetivo. Cecília o interrompeu. Quer falar sobre vínculo afetivo, doutor? Ela tirou mais fotos da pasta. Estas são fotos das minhas últimas festas de aniversário. 6 anos, 7 anos. Como podem ver, quem está presente é a minha mãe, Dona Carmen, a minha professora Helena, alguns colegas da escola. O juiz examinou as fotos. Eram festas simples, mas cheias de carinho. Cecília assoprava velhinhas num bolo caseiro abraçada com a mãe. E onde está o seu pai nessas fotos? Não está em nenhuma, meritíssimo, porque ele nunca veio às minhas festas de aniversário. Ricardo ficou vermelho. Eu trabalhava no meu aniversário de 6 anos. O senhor estava numa churrascaria com a sua namorada. Cecília disse sem emoção. Vi as fotos no Facebook dela. No de 7 anos estava numa praia em Guarujá. Também vi as fotos. O constrangimento de Ricardo era visível para todos no tribunal. Ele não conseguia rebater nenhuma acusação da filha porque todas eram verdadeiras. Meritíssimo, Cecília continuou implacável. O meu pai fala em vínculo afetivo, mas posso provar que esse vínculo nunca existiu da parte dele. Ela tirou um caderno pequeno da pasta. Este é o meu diário. Escrevo nele há 2 anos. Posso ler alguns trechos. Pode. Cecília abriu o caderno numa página marcada. 15 de setembro do ano passado, 3 dias depois do meu aniversário. Hoje faz 3 dias que completei 7 anos. Papai não veio na minha festa. Mamãe disse que ele estava ocupado, mas eu vi que ela chorou na casa de banho. O tribunal ficou em silêncio absoluto. A inocência daquelas palavras partia o coração. 23 de outubro. Ela continuou lendo. Papai veio em casa hoje, ficou meia hora. Trouxe um presente que ainda estava com etiqueta da loja. Acho que ele comprou na pressa. Não lembrava qual era a minha boneca preferida. Várias pessoas na plateia limparam os olhos discretamente. 12 de dezembro. Papai ligou hoje, disse que ia me buscar para passear no domingo. Esperei ele das 2 às 6 da tarde. Ele não veio. Mamãe inventou uma desculpa, mas eu sei que ele esqueceu. Ricardo não conseguia mais olhar para a filha. Cada palavra do diário era como uma facada na consciência. Quer que eu continue, meritíssimo? Cecília perguntou. Tenho aqui anotações de 15 promessas que o meu pai fez e não cumpriu. 15. Não precisa continuar, o juiz disse gentilmente. Já entendi, doutor. O doutor Marcelo fez uma última tentativa. Meritíssimo, crianças podem exagerar situações. Exagerar. Cecília virou-se para ele com indignação. Doutor, o senhor tem filhos? Tenho. O senhor já se esqueceu do aniversário deles? Nunca. Já prometeu passeio e não cumpriu? Não. Já ficou meses sem os ver? Jamais. Então não fale que estou a exagerar.
O senhor não deixaria os seus filhos passarem por isso, mas acha normal que eu passe. O advogado ficou sem resposta. Uma menina de 7 anos havia acabado de lhe dar uma lição de paternidade. Meritíssimo! Cecília continuou voltando a sua atenção para o juiz. Quero apresentar mais uma prova importante. Ela tirou um envelope lacrado da pasta. Aqui estão todas as mensagens que a minha mãe enviou para o meu pai nos últimos 2 anos. WhatsApp, SMS, tudo impresso e autenticado. O juiz recebeu o envelope. Que tipo de mensagens? Mensagens sobre mim, informando sobre consultas médicas, notas da escola, apresentações escolares, problemas de saúde. A minha mãe sempre tentou manter o meu pai informado sobre a minha vida. E ele respondia raramente, e quando respondia, era sempre com uma palavra só: ok, certo, beleza. Nunca perguntava detalhes, nunca se interessava de verdade. Cecília abriu o envelope e tirou algumas folhas. Posso ler algumas? Pode. Mensagem de 15 de maio. Ricardo Cecília teve apresentação na escola hoje. Ela falou sobre profissões e disse que quer ser advogada para defender as pessoas. Ficou linda. Cecília fez uma pausa. Resposta dele, ok. Mensagem de 3 de julho. Cecília tirou 10 na prova de português. A professora disse que ela escreve melhor que muitas crianças mais velhas. Estou muito orgulhosa. Outra pausa. Resposta dele. Legal. Mensagem de 18 de agosto. Ricardo Cecília está com febre há 2 dias. Vou levá-la ao médico amanhã. Se quiser acompanhar a consulta, é às 9 horas no posto de saúde. Pausa mais longa. Resposta dele nenhuma. Ele nem respondeu. O tribunal estava em silêncio total. Era impossível escutar aquilo e não se emocionar. Meritíssimo, Cecília disse guardando as mensagens. Isso é vínculo afetivo, isso é pai presente, isso é amor paternal. O juiz abanou a cabeça negativamente. Não, Cecília, definitivamente não é. Por isso, ela continuou, quando descobri que o meu pai quer a minha guarda apenas para administrar a minha herança, não fiquei surpresa. Fiquei triste, mas não surpresa. Ela virou-se para Ricardo uma última vez. Pai, durante 7 anos eu sonhei que um dia o Senhor ia me amar de verdade, que ia querer passar tempo comigo, conhecer as minhas amigas, ajudar-me com o trabalho de casa, dar-me colo quando eu estivesse triste. A voz dela começou a tremer, mas ela continuou firme. Agora eu entendo que isso nunca vai acontecer, porque para amar uma pessoa primeiro você precisa enxergá-la como pessoa, não como objeto. Ricardo tentou falar. Cecília, você não entende. Eu entendo perfeitamente. Ela o cortou. Entendo que para o Senhor eu sou apenas um meio de ficar rico. E sabe o que mais? Eu aceito isso, mas não vou ser cúmplice. Ela virou-se para o juiz. Por isso, meritíssimo, além de renunciar à herança, tenho um último pedido. Qual? Quero que seja registrado em ata que não desejo nenhum tipo de visitação ou contato com o meu pai. Não quero ser obrigada a encontrar-me com alguém que me vê como dinheiro, não como filha. A bomba final rebentou no tribunal. Ricardo levantou-se desesperado. Você não pode fazer isso. Sou seu pai. Pai de sangue. Cecília respondeu com calma devastadora. Pai de coração é quem me criou, me educou, me amou todos os dias. Isso foi a minha mãe. O Dr. Marcelo estava oficialmente derrotado. Não havia mais argumento jurídico ou emocional que pudesse salvar o seu cliente. Meritíssimo. Cecília fez a sua conclusão final. Baseada em todas as provas apresentadas, solicito que a minha guarda permaneça exclusivamente com a minha mãe Rosana Silva e que seja negado qualquer pedido futuro de visitação por parte do requerente Ricardo Ferreira. Ela fechou a sua pasta de unicórnio com a solenidade de uma advogada experiente. Eram essas as provas que eu tinha a apresentar. O juiz ficou em silêncio por longos segundos processando tudo o que havia presenciado. Nunca em 3 décadas de carreira havia visto algo tão impressionante quanto aquela menina de 7 anos a defender a própria família com a competência de um jurista experiente. Cecília! Ele disse finalmente, você é uma menina extraordinária, os seus argumentos são impecáveis, as suas provas são irrefutáveis e a sua maturidade é impressionante.
Obrigada, meritíssimo, mas antes de dar a minha decisão, preciso fazer uma pergunta. Como você aprendeu tudo isso? Como uma criança de 7 anos conseguiu dominar o direito familiar com tanta precisão? Cecília sorriu pela segunda vez na audiência. Essa é uma longa história, meritíssimo. Começou há 3 semanas quando descobri a verdade sobre o meu pai. Pode contar. O tribunal inteiro inclinou-se para a frente curioso para saber como aquela menina extraordinária havia chegado até ali. Posso, Cecília disse, mas é uma história que vai explicar não apenas como aprendi direito, mas como descobri que o amor vale mais que qualquer dinheiro do mundo. O juiz acomodou-se na cadeira. Estou a ouvir, doutora Cecília. Era hora de contar como tudo havia começado. Como uma menina comum, havia se transformado numa pequena guerreira capaz de enfrentar o próprio pai em tribunal. E como havia descoberto que às vezes as crianças precisam ensinar aos adultos o que realmente importa na vida. A história estava apenas no meio e o melhor ainda estava por vir. Tudo começou há 3 semanas. Cecília disse olhando para o juiz com a mesma seriedade que havia mantido durante toda a audiência. Era uma quinta-feira chuvosa, 15 de março, 2:30 da tarde. Eu estava no meu quarto a brincar de escolinha com as minhas bonecas quando ouvi o meu pai a falar ao telefone. O tribunal ficou em silêncio absoluto. Todos queriam entender como aquela menina extraordinária havia chegado até ali. Não era normal ele ligar para a nossa casa, ela continuou. Fazia quase 6 meses que não dava notícias. A minha mãe estava no trabalho, então eu estava sozinha com as minhas bonecas, fingindo que era a professora delas. Ela fez uma pausa como se estivesse a reviver aquele momento. Eu ouvi a voz dele vindo da sala e pensei, que estranho o papai estar aqui, porque normalmente ele nem entrava em casa. Quando vinha buscar-me para algum passeio, ficava à espera na portaria do prédio. O juiz inclinou-se para a frente completamente absorvido pela narrativa. Aí eu percebi que ele estava a falar ao telefone. Não estava realmente na sala, mas a voz estava muito alta. Então deixei as minhas bonecas e fui até a porta do quarto para escutar melhor. Cecília respirou fundo como se estivesse a preparar-se para reviver o momento mais doloroso da sua vida. A primeira coisa que ouvi foi: escuta bem, advogado, eu quero a guarda da menina e quero rápido. Não me importa o que você tem de inventar. E eu pensei, menina que menina, ele está a falar de mim. O tribunal permanecia em silêncio sepulcral. Até os funcionários haviam parado de digitar para ouvir. Aí ele continuou: a menina vai herdar uma grana boa do avô dela quando fizer 18 anos. Estou a falar de quase 2 milhões de reais. E foi nessa hora, meritíssimo, que o meu mundo desabou. A voz de Cecília tremeu ligeiramente, mas ela continuou firme. 2 milhões de reais. Eu nem sabia que tinha um avô rico, muito menos que ia herdar alguma coisa. Mas o que mais me machucou não foi descobrir sobre o dinheiro, foi perceber que o meu pai estava a falar de mim como se eu fosse um objeto, não uma pessoa. Rosana chorava baixinho no fundo da sala, revivendo a dor que a filha havia sentido naquele dia. Depois ele disse: se eu tiver a guarda, sou eu quem administra esse dinheiro. E eu entendi tudo, meritíssimo. O meu pai não queria ter-me de volta porque sentia saudades, porque me amava, porque queria ser o meu pai de verdade. Ele queria-me como uma conta bancária. Cecília fez uma pausa para controlar a emoção, mas a parte que mais doeu veio depois. Ele disse: a mãe da menina não sabe de nada sobre a herança. Aquela mulher nem sabe ler direito, imagine entender de herança. O desprezo na voz dela ao repetir as palavras do pai fez várias pessoas no tribunal abanar a cabeça com indignação. Naquele momento, meritíssimo, eu senti uma raiva que nunca havia sentido na vida, não por mim, mas pela minha mãe. Como ele tinha coragem de falar assim da mulher que me criou sozinha, da mulher que trabalha 12 horas por dia para me dar tudo o que preciso. Cecília virou-se para olhar Rosana no fundo da sala. A minha mãe pode não ter estudado muito, mas ela é a pessoa mais inteligente que conheço. Ela sabe fazer contas de cabeça melhor que qualquer calculadora. Sabe quando estou triste só de olhar no meu rosto. Sabe fazer o melhor bolo de chocolate do mundo com ingredientes simples. Algumas pessoas na plateia sorriram através das lágrimas. Depois disso ele disse: até ela descobrir alguma coisa eu já resolvi tudo. E riu.
Riu da minha mãe, riu de mim. Riu da situação toda como se fosse uma grande piada. A indignação de Cecília era palpável. Foi aí que eu entendi que precisava fazer alguma coisa. Não podia deixar ele usar a nossa ignorância sobre a herança para nos separar. Então fiz uma coisa que aprendi a ver filmes de detetive na televisão. O que você fez? O juiz perguntou curioso. Corri no quarto, peguei o telemóvel da minha mãe e voltei para perto da porta. Coloquei o telemóvel no modo gravar e capturei o resto da conversa. O Dr. Marcelo tentou uma objeção. Meritíssimo, gravação clandestina. Doutor! Cecília o interrompeu educadamente. Eu tinha 7 anos e estava a tentar proteger a minha família. Não sabia que estava a fazer uma gravação clandestina, só sabia que precisava de prova do que o meu pai estava a planear. O juiz acenou concordando. Continue, Cecília. Eu consegui gravar quando ele disse: entra com o pedido de guarda amanhã mesmo. Alega que a mãe não tem condições. Inventa que ela deixa a criança sozinha, que não tem estrutura, essas coisas que vocês sabem fazer. O tribunal ficou tenso. Todos estavam a ouvir como havia sido planeada aquela farsa judicial. E a parte final, aquela mulher nem sabe ler direito. Até ela descobrir alguma coisa, eu já resolvi tudo. E seguida daquela risada cruel que me deu vontade de vomitar. Cecília parou por alguns segundos como se estivesse a reviver a náusea daquele momento. Quando ele desligou, eu corri para a casa de banho e vomitei. Não porque estava doente, mas porque havia descoberto que o meu próprio pai era capaz de mentir na justiça para me usar como ferramenta de enriquecimento. O silêncio no tribunal era constrangedor. Depois fiquei sentada no chão da casa de banho a chorar por quase 1 hora. Não sabia o que fazer com aquela informação. Como contar para a minha mãe que o ex-marido dela estava a planear uma armadilha judicial. Helena, que estava ao lado de Cecília, apertou o ombro da menina em apoio silencioso. Quando a minha mãe chegou do trabalho naquela noite, eu observei-a a tirar os sapatos doridos, a reclamar de dor nas costas, mas sempre com um sorriso para mim. E pensei: como vou destruir a paz dela contando isso? E o que você decidiu fazer? O juiz perguntou. Primeiro tentei agir como se nada tivesse acontecido. Jantamos juntas. Ela ajudou-me com o trabalho de casa. Assistimos a um desenho na televisão, mas quando fomos dormir eu não conseguia parar de pensar. Cecília olhou para o teto do tribunal como se estivesse a ver a cena novamente. Fiquei a noite inteira acordada olhando a minha mãe dormir. Ela dormia do meu lado no nosso quarto pequeno depois de um dia inteiro de trabalho pesado. E eu pensava, ela não merece passar por isso. Ela não merece ser enganada de novo. De novo? O juiz perguntou. Sim, meritíssimo. O meu pai já havia enganado a minha mãe antes. Quando saiu de casa, disse que ia dar um tempo para pensar na vida. Ela esperou ele voltar por quase 1 ano. Depois descobriu que ele estava a morar com outra mulher. Ricardo afundou ainda mais na cadeira, sendo exposto publicamente por todas as suas mentiras e traições. No dia seguinte, sexta-feira, eu fui para a escola com uma ideia na cabeça: contar tudo para a minha professora Helena. Ela sempre foi como uma segunda mãe para mim. Helena sorriu através das lágrimas, orgulhosa da confiança que Cecília havia depositado nela. Na hora do recreio, em vez de brincar com os colegas, fui até a sala de aula onde a tia Helena estava a corrigir provas. Bati na porta e perguntei se podia conversar com ela sobre uma coisa muito séria. E como ela reagiu? O juiz perguntou. Ela viu que eu estava diferente. Normalmente sou uma criança alegre e brincalhona. Mas naquele dia eu estava séria, preocupada. Ela largou as provas imediatamente e deu-me atenção total. Cecília virou-se para Helena com gratidão. Contei tudo para ela: a ligação, a herança, o plano do meu pai, a gravação que havia feito. Ela ouviu-me em silêncio absoluto e quando terminei vi lágrimas nos olhos dela. O que ela disse? A primeira coisa que ela disse foi: Cecília, você é uma menina muito corajosa. Depois perguntou se eu tinha certeza de tudo o que havia ouvido. Pedi para ela escutar a gravação. Helena confirmou com um aceno. Foi um dos momentos mais chocantes da minha carreira como professora. Quando ela ouviu a gravação, Cecília continuou.
A tia Helena ficou indignada. Disse que aquilo era inadmissível, que o meu pai não tinha direito de brincar com a nossa família daquela forma. E qual foi o conselho dela? Ela disse que eu precisava contar tudo para a minha mãe imediatamente, que a minha mãe tinha direito de saber o que estava a acontecer, mesmo que fosse doloroso. Cecília olhou para Rosana no fundo da sala. Mas eu tinha medo meritíssimo. Medo de que a minha mãe não soubesse como se defender. Ela sempre foi muito simples, muito confiante nas pessoas. Eu sabia que ela ficaria perdida num tribunal a enfrentar advogados caros e juízes sérios. Foi aí que a tia Helena me contou algo que mudou tudo. O que ela contou? Que antes de ser professora, ela havia estudado direito por 2 anos na faculdade. Não chegou a formar-se porque precisou trabalhar para sustentar a família, mas conhecia as leis básicas sobre família e crianças. O tribunal ficou atento. Era o momento crucial da história. Ela explicou-me que existia uma possibilidade legal de eu representar a minha família no tribunal, não como advogado oficial, é claro, mas como assistente familiar. Disse que era raro, mas que a lei permitia. E você aceitou essa possibilidade. No primeiro momento achei loucura. Como uma menina de 7 anos ia enfrentar advogados formados em tribunal. Mas aí a tia Helena me fez uma pergunta que mudou a minha perspectiva. Que pergunta? Ela perguntou: Cecília, o que é mais importante, ter medo ou proteger quem você ama? E naquele momento eu entendi que não tinha escolha. Ou eu aprendia a defender-me, ou o meu pai ia conseguir nos separar. Cecília respirou fundo, revivendo aquele momento de decisão. Foi aí que eu disse para a tia Helena: então ensina-me tudo o que preciso saber para defender a minha mãe. E ela respondeu: Cecília, vai ser muito difícil. Você vai ter que estudar leis complicadas, decorar artigos, entender coisas que até adultos têm dificuldade. E você não desistiu. Pelo contrário, meritíssimo, quanto mais ela falava que era difícil, mais eu tinha certeza de que ia conseguir. Porque quando você ama alguém de verdade, não existe coisa difícil demais. O tribunal estava completamente envolvido pela narrativa. Naquela mesma tarde, a tia Helena foi à nossa casa conversar com a minha mãe. Ela contou tudo, a ligação à herança, o plano do meu pai, a minha ideia de nos defender no tribunal. Como sua mãe reagiu? Primeiro ela chorou. Chorou muito, não de tristeza, mas de raiva. Raiva de ter sido enganada de novo. Raiva de ver que o ex-marido queria usar a filha dela como objeto. Rosana confirmou com um aceno, lembrando-se daquele dia doloroso. Depois ela ficou desesperada. Como vou defender-me? Ela perguntava. Não entendo nada de lei. Não tenho dinheiro para advogado. Vou perder a minha filha para aquele homem terrível. Foi aí que você entrou. Sim. Eu aproximei-me da minha mãe, segurei as mãos dela e disse: Mãe, você não vai me perder. Eu vou ser sua advogada. Vou aprender tudo o que for necessário para proteger a nossa família. Cecília sorriu ao lembrar daquele momento. A minha mãe olhou-me como se eu tivesse enlouquecido. Cecília, você tem 7 anos. Mas eu respondi: e daí? Tenho 7 anos, mas tenho amor suficiente por você para enfrentar o mundo inteiro. Várias pessoas no tribunal limparam os olhos discretamente. A tia Helena explicou para a minha mãe que era possível, que eu podia representar a nossa família com a supervisão dela, que íamos estudar juntas, preparar todas as provas, organizar todos os argumentos. E sua mãe concordou. No início ela hesitou. Tinha medo de que eu fosse exposta a uma situação muito pesada para a minha idade, mas quando eu mostrei a gravação do meu pai para ela, quando ela ouviu com os próprios ouvidos o desprezo dele por nossa família, ela entendeu que não tínhamos escolha. Cecília olhou diretamente para Ricardo. A minha mãe ouviu você a falar dela como se fosse lixo pai. Ouviu você a planear, nos enganar, nos usar, nos separar. E aí ela entendeu que tinha que lutar. Ricardo não conseguia manter contato visual com a filha. Naquela noite, as 3 sentamo-nos na mesa da cozinha e fizemos um pacto. Íamos estudar juntas, trabalhar juntas, lutar juntas. Não íamos deixar ninguém destruir a nossa família por dinheiro. E como começaram os estudos?
No sábado de manhã, a tia Helena apareceu na nossa casa com uma mala cheia de livros de Direito Código Civil, Estatuto da Criança e do Adolescente e Constituição Federal. Parecia que ela tinha trazido uma biblioteca inteira. Cecília riu ao lembrar da cena. Ela espalhou todos os livros na nossa mesa pequena da cozinha e disse: Cecília, se você quer ser advogada da sua mãe, precisa estudar como uma. Vamos começar pelo básico. O que é poder familiar? Foi difícil no início, muito difícil, meritíssimo. As primeiras palavras que li pareciam estar noutro idioma. Poder familiar, guarda unilateral, interesse do menor. Eu não entendia nada. Como você superou essa dificuldade? A tia Helena foi muito paciente. Ela explicava cada termo jurídico com palavras simples. Por exemplo, quando li poder familiar, ela explicou: é o direito e dever dos pais de cuidar dos filhos, mas esse poder tem limites. Não pode ser usado contra o interesse da criança. Cecília olhou para Helena com gratidão. Ela transformava as leis complicadas em linguagem que eu podia entender. E o mais incrível, quanto mais eu aprendia, mais eu me interessava. Era como se tivesse descoberto uma linguagem secreta que podia proteger as pessoas. Quanto tempo vocês estudavam por dia? Todos os dias depois da escola, das 6 às 9 da noite. Fins de semana, das 8 da manhã às 5 da tarde, com intervalos para almoço e lanche. O juiz ficou impressionado. 3 semanas de estudo intensivo. Exato. E sabe qual foi a parte mais interessante, meritíssimo? Qual? Descobri que eu tinha facilidade para memorizar as leis. Era como se o meu cérebro fosse uma esponja para informações jurídicas. Em uma semana eu já decorava artigos inteiros do Código Civil. Helena confirmou com orgulho. Cecília tem uma inteligência excepcional para direito. Em 2 semanas ela sabia mais sobre guarda e poder familiar do que muitos advogados. Mas a parte mais importante dos estudos não foi decorar leis. Cecília continuou. Foi entender que o direito existe para proteger as pessoas, especialmente as mais fracas. E naquele momento, eu e a minha mãe éramos as mais fracas. Como assim? O meu pai tinha dinheiro para contratar advogado caro, tinha conhecimento sobre a herança que nós não tínhamos, tinha experiência em manipular situações. Nós só tínhamos uma coisa a nosso favor. O quê? A verdade. Cecília disse com simplicidade devastadora. E descobri que quando você tem a verdade do seu lado e conhece as leis que protegem essa verdade, você pode enfrentar qualquer adversário. O tribunal ficou emocionado com aquela lição de vida vinda de uma criança de 7 anos. Foi assim, meritíssimo, que uma menina comum se transformou na advogada da própria mãe, não por ambição, não por vingança, mas por amor puro e simples. Cecília olhou para todos no tribunal. E agora vocês sabem como cheguei até aqui. Através de 3 semanas dos estudos mais intensos da minha vida, movida pela determinação de não deixar ninguém destruir a minha família. O juiz ficou em silêncio por alguns segundos, processando aquela história extraordinária. Cecília, ele disse finalmente, você é prova viva de que quando uma criança é movida pelo amor verdadeiro, pode mover montanhas. Obrigada, meritíssimo. Mas a história ainda não terminou. Como assim? Ainda falta contar como transformei todo esse conhecimento em estratégia para este tribunal e como preparei cada prova que apresentei hoje. O juiz sorriu. Então continue, doutora Cecília, estamos todos curiosos para saber o resto. Era hora de contar a segunda parte daquela jornada extraordinária, como uma menina de 7 anos havia se preparado para enfrentar o próprio pai no tribunal mais importante de sua vida. Depois de 2 semanas a estudar direito, Cecília continuou sua narrativa para o tribunal fascinado. Eu já sabia todas as leis sobre guarda e poder familiar, mas a tia Helena ensinou-me que conhecer a lei é só metade do trabalho. A outra metade é saber como usar esse conhecimento no tribunal. O juiz acomodou-se melhor na cadeira, completamente absorvido pela história. Foi numa segunda-feira, 3 de abril, que a tia Helena chegou na nossa casa com uma notícia que mudou tudo. Ela havia recebido uma ligação da escola informando que um oficial de justiça havia entregado uma citação judicial para a minha mãe.
Rosana confirmou com um aceno triste. Lembrava-se perfeitamente daquele dia terrível. A minha mãe abriu o envelope com as mãos a tremer. Cecília continuou. Era a petição oficial do meu pai a pedir a minha guarda. Quando ela começou a ler em voz alta, eu vi que estava tudo exatamente como ele havia planeado na conversa telefônica. Quais eram as alegações? O juiz perguntou, embora já soubesse a resposta. Abandono material e afetivo por parte da minha mãe, negligência nos cuidados médicos, ambiente familiar inadequado, falta de supervisão escolar, tudo mentira, mas muito bem elaborado juridicamente. Cecília fez uma pausa, lembrando-se da expressão desesperada da mãe. A minha mãe começou a chorar e disse: Cecília, como vou provar que isso é mentira? Quem vai acreditar numa faxineira contra um homem que tem dinheiro para contratar advogado caro? E foi nesse momento que entendi que precisava ser mais que uma criança que sabia leis, precisava ser uma verdadeira estrategista. Helena sorriu orgulhosa ao lembrar daquele momento de virada. A tia Helena sentou-se comigo na mesa da cozinha e disse: Cecília, agora vamos transformá-la numa advogada de verdade. Não basta saber as leis. Você precisa aprender a construir uma defesa sólida, organizar provas, antecipar os argumentos do adversário. Como vocês fizeram isso? O juiz perguntou, genuinamente curioso. Primeiro, a tia Helena ensinou-me a pensar como uma advogada. Ela disse: Imagina que você é o advogado do seu pai. Quais argumentos você usaria? E eu comecei a listar. Diria que a minha mãe trabalha muito e me deixa sozinha, que a nossa casa é pequena, que ela não tem estudo, que não pode me dar um futuro melhor. Cecília demonstrava uma maturidade impressionante ao analisar a situação. Depois ela perguntou: E como você rebateria cada um desses argumentos? Foi aí que começou a minha verdadeira educação jurídica. Explique melhor. Para cada mentira do meu pai precisávamos de uma prova irrefutável. Ele disse que fico sozinha. Íamos provar que fico na escola em regime de tempo inteiro. Ele disse que a nossa casa é inadequada. Íamos fotografar cada cômodo. Ele disse que não tenho acompanhamento médico. Íamos reunir todos os exames e consultas. O tribunal acompanhava cada palavra com atenção total. Mas a tia Helena ensinou-me que não bastava ter as provas, precisava saber apresentá-las de forma convincente. Cecília, ela disse no tribunal, não basta ter razão. Você precisa provar que tem razão. E como vocês organizaram essas provas? Transformamos a nossa casa numa verdadeira banca de advocacia. A mesa da cozinha virou a nossa mesa de trabalho. A minha mãe comprou várias pastas plásticas e começamos a organizar tudo por categorias. Cecília gesticulava enquanto explicava, mostrando a mesma organização que havia demonstrado no tribunal. Pasta número 1, documentos escolares, boletins, declarações, histórico de presença, cartas de recomendação da professora. Pasta número 2, documentos médicos, exames, receitas, comprovantes de consultas, carteira de vacinação atualizada. Quantas pastas vocês fizeram? 8 pastas, meritíssimo. Pasta 3, documentos da casa, contrato de aluguer, contas pagas em dia, fotos de todos os cômodos. Pasta 4, comprovantes financeiros, recibos de salário da minha mãe, extratos bancários, notas fiscais de tudo o que ela comprava para mim. O juiz ficou impressionado com a organização meticulosa. Pasta 5, evidências do abandono paterno. Todas as mensagens que a minha mãe enviou para o meu pai sem resposta. Fotos dos meus aniversários onde ele não apareceu. Comprovantes de que ele nunca pagou pensão. Ricardo encolhia-se cada vez mais na cadeira, vendo sua negligência sendo documentada sistematicamente. Pasta 6, depoimentos de pessoas que nos conhecem. Dona Carmen, vizinhos, funcionários da escola. Pasta 7, a gravação da conversa do meu pai e todas as análises jurídicas que fizemos sobre ela. E a pasta 8. A pasta 8 era especial. Cecília sorriu pela primeira vez durante o flashback. Era a minha pasta de argumentos jurídicos. Todos os artigos de lei que eu havia decorado, organizados por tema com explicações simples que eu mesma escrevi. Helena inclinou-se para a frente. Posso complementar, meritíssimo. Claro. Cecília criou um sistema próprio de estudo.
Ela pegava cada artigo de lei, lia várias vezes até decorar, depois escrevia com suas próprias palavras o que aquele artigo significava na prática. Por exemplo, o artigo 1634 do Código Civil. Cecília recitou de memória. A lei diz: compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar. A minha tradução: não importa se os pais são casados ou separados, os dois têm responsabilidade com os filhos. O juiz sorriu. Muito inteligente. Mas aí vem a parte prática. Cecília continuou. Como o meu pai abandonou essa responsabilidade por 3 anos, ele perdeu o direito de reivindicar poder familiar apenas quando lhe convém financeiramente. Vocês estudaram cada possível argumento da defesa. Todos meritíssimo. A tia Helena fazia o papel do advogado do meu pai e eu tinha que rebater cada argumento. Era como um jogo, mas um jogo muito sério. Dê-me um exemplo. Ela dizia: Cecília, o advogado do seu pai vai alegar que ele tem melhores condições financeiras para te criar. E eu respondia: artigo 1583 do Código Civil estabelece que a guarda deve considerar não apenas condições materiais, mas principalmente vínculos afetivos e capacidade de proporcionar educação e desenvolvimento adequados. O tribunal estava impressionado com a preparação meticulosa. Depois eu complementava: a minha mãe pode não ter muito dinheiro, mas deu-me educação exemplar, cuidados médicos constantes e principalmente amor incondicional. O meu pai tem dinheiro, mas não tem amor. E dinheiro sem amor não cria filhos saudáveis. Como vocês simularam a audiência? Ah, essa foi a parte mais importante da preparação. Cecília animou-se. A tia Helena transformou a nossa sala numa mini-sala de tribunal. Ela sentava-se numa cadeira alta a fazer o papel do juiz. A minha mãe ficava na plateia e eu tinha que apresentar todos os argumentos como se fosse a audiência real. E como foi no início? Terrível. Cecília riu. Eu ficava nervosa, esquecia as leis, gaguejava. Mas a tia Helena era paciente. Ela dizia: Cecília, você não está apenas a defender um caso, você está a defender a sua família. Lembra-se disso quando ficar nervosa. Helena confirmou. Repetimos a simulação mais de 20 vezes até Cecília conseguir apresentar todos os argumentos com naturalidade. Mas a parte mais difícil não era decorar as leis. Cecília continuou. Era preparar-me emocionalmente para enfrentar o meu pai. O tribunal ficou atento. Era o momento mais delicado da preparação. A tia Helena explicou-me que no tribunal o meu pai e o advogado dele iam tentar me desqualificar, me humilhar, fazer-me parecer uma criança a brincar de adulto. Ela disse: Cecília, eles vão atacá-la pessoalmente porque não conseguem atacar os seus argumentos. Como você se preparou para isso? Praticando manter a calma em situações difíceis. A tia Helena simulava os ataques que eu poderia receber. Ela dizia coisas como: você é apenas uma criança, não entende nada de direito, e eu tinha que responder com tranquilidade, citando leis e mantendo a educação. Funcionou. Demorei para aprender. No início eu ficava zangada e queria gritar de volta, mas a tia Helena ensinou-me que no tribunal quem perde a compostura perde a credibilidade. Cecília olhou diretamente para o Dr. Marcelo, que havia tentado desqualificá-la durante toda a audiência. Ela ensinou-me que quando alguém ataca você pessoalmente em vez de atacar os seus argumentos, é porque não tem argumentos para rebater. E isso é uma vitória, não uma derrota. Que lição importante! A lição mais importante veio 3 dias antes da audiência. Cecília continuou. Eu estava nervosa, com medo de fracassar, com medo de perder a minha mãe. A tia Helena sentou-se comigo e disse: Cecília, você quer saber qual é o seu maior poder no tribunal? Qual era? Ela disse: o seu maior poder é a verdade. Você não vai ganhar porque é inteligente, embora seja. Não vai ganhar porque conhece leis, embora conheça. Vai ganhar porque está a defender o que é certo. O tribunal ficou em silêncio, absorvendo aquela lição profunda. O seu pai está a mentir. Ela continuou. O advogado dele sabe que está a mentir. O juiz vai perceber que estão a mentir. E quando pessoas mentem no tribunal para prejudicar uma criança, elas sempre perdem. Isso a tranquilizou.
Completamente porque entendi que não precisava ser perfeita, precisava apenas ser honesta e bem preparada. E como foi a preparação final? Na véspera da audiência fizemos a nossa última simulação, mas dessa vez, em vez de treinar argumentos jurídicos, a tia Helena me fez uma pergunta diferente. Que pergunta, Cecília? Se você pudesse dizer apenas uma coisa para o juiz, o que seria? E eu respondi sem hesitar que eu não quero ser rica com um pai que não me ama. Prefiro ser feliz com uma mãe que me ama de verdade. Várias pessoas no tribunal limparam os olhos discretamente. A tia Helena sorriu e disse: "Pronto, você está preparada porque essa frase vale mais que todos os artigos jurídicos do mundo. E vocês dormiram bem na véspera. Eu dormi mal." Cecília admitiu. Ficava a imaginar como seria enfrentar o meu pai, como seria falar para um juiz de verdade, como seria se eu falhasse. Mas a minha mãe percebeu que eu estava preocupada. Ela deitou-se do meu lado na cama e disse: "Cecília, independentemente do que acontecer amanhã, eu já estou orgulhosa de você. Ver a minha filha de 7 anos a lutar para defender a nossa família é a coisa mais linda que já presenciei na vida." Rosana chorava baixinho, lembrando-se daquela noite de angústia e orgulho. Aí ela contou-me algo que mudou tudo. Disse: "Sabe por que estou tão calma mesmo sabendo que posso te perder? Porque se eu te perder não vai ser por omissão minha. Vai ser porque lutamos juntas, e o destino quis assim. Mas pelo menos vamos saber que fizemos tudo o que era possível." Isso a acalmou. Totalmente porque entendi que o resultado não dependia só de mim, dependia da justiça, da verdade e do amor que moveu toda a nossa luta. E como foi a manhã da audiência? Acordei às 5 da manhã mesmo sem despertador. Tomei banho, vesti a minha melhor roupa, uma blusinha branca e uma saia azul que a minha mãe havia comprado especialmente para o tribunal. Você estava nervosa. Estava, mas era um nervosismo diferente. Não era medo de falhar, era ansiedade para mostrar tudo o que havia aprendido. E a sua mãe? A minha mãe estava mais nervosa que eu. Cecília sorriu. Ela revisou a minha pasta 3 vezes, conferiu se eu tinha levado todos os documentos. Perguntou se eu lembrava de todas as leis e o caminho para o tribunal. No autocarro eu repassei mentalmente todos os argumentos, mas também fiz uma coisa que a tia Helena havia me ensinado. O quê? Orei, não sou muito religiosa, mas pedi para Deus me dar força para defender a minha família com dignidade. E quando chegaram ao tribunal, quando vi aquele prédio grande, imponente, cheio de pessoas sérias, de fato o meu coração disparou. Pensei, como uma menina de 7 anos vai enfrentar tudo isso? O que te deu coragem? A minha mãe segurou a minha mão e disse: "Lembra, minha filha, você não está aqui para impressionar ninguém, está aqui para dizer a verdade." E a tia Helena completou: "E a verdade sempre vence no final." Foi aí que vocês entraram. Caminhamos juntas até a porta da sala de audiência. Antes de entrar, fiz questão de organizar a minha pasta, respirar fundo e mentalizar tudo o que havia estudado. E qual foi o seu primeiro pensamento ao ver o juiz? Pensei, ele parece uma pessoa boa, alguém que vai ouvir o que tenho para dizer. E foi aí que toda a minha preparação fez sentido. Como assim? Porque entendi que não estava ali para mostrar que era inteligente ou para impressionar ninguém. Estava ali para proteger a minha família usando as ferramentas que havia aprendido. Cecília olhou para o juiz com gratidão, e quando me apresentei dizendo: "Eu sou a advogada da minha mãe", não era uma criança a brincar de adulto, era uma filha a defender quem mais ama no mundo. O tribunal ficou em silêncio emocional. Foi assim, meritíssimo, que 3 semanas de estudo intensivo, amor incondicional e determinação férrea transformaram uma menina comum na advogada mais jovem que este tribunal já viu. E agora, Cecília, o juiz perguntou, como se sente depois de contar toda essa história? Sinto-me em paz, meritíssimo, porque independentemente da sua decisão, sei que lutei com honra pela minha família e descobri que quando uma criança é movida pelo amor verdadeiro, ela pode mover montanhas. Cecília fechou sua pasta de unicórnio pela última vez. Era isso que eu queria contar sobre como me tornei a advogada da minha mãe, não por ambição, não por vingança, mas por amor puro e verdadeiro.
O juiz ficou em silêncio por longos segundos, processando aquela história extraordinária de coragem, determinação e amor familiar. Era hora de voltar ao presente. Era a hora da decisão que mudaria para sempre a vida daquela família corajosa. O juiz Roberto Mendes ficou em silêncio absoluto por quase 2 minutos após Cecília terminar a sua narrativa. 2 minutos que pareceram 2 horas para todos no tribunal. Ele retirou os óculos, limpou-os com cuidado, olhou para aquela menina extraordinária de 7 anos e depois para os documentos espalhados na sua mesa. Cecília, ele disse finalmente com uma voz que carregava 3 décadas de experiência. Em 30 anos de carreira, presenciei milhares de casos. Vi advogados brilhantes, testemunhas emocionantes, provas irrefutáveis, mas nunca jamais vi algo parecido com o que presenciei hoje. O tribunal estava em silêncio sepulcral. Cada pessoa presente sabia que estava a vivenciar um momento único na história da justiça brasileira. Você não é apenas uma menina inteligente que decorou algumas leis. O juiz continuou olhando diretamente nos olhos castanhos de Cecília. Você é um exemplo vivo de que a verdadeira justiça nasce do amor, da coragem e da determinação de proteger quem amamos. Ricardo enterrava o rosto nas mãos, sabendo que sua derrota era total e irreversível. O Dr. Marcelo organizava nervosamente os seus papéis, sem saber como reagir à humilhação pública que havia sofrido. Baseado em todas as evidências apresentadas, o juiz levantou-se solenemente e, considerando a manifestação clara e inequívoca da menor Cecília sobre os seus próprios desejos, este tribunal decide que... O silêncio era ensurdecedor. Rosana segurava as mãos de Helena, ambas a chorar de ansiedade. Dona Carmen rezava baixinho. Cecília mantinha a postura ereta, preparada para qualquer resultado. A guarda da menor, Cecília Silva, permanece exclusivamente com sua mãe Rosana Silva, sendo negado o pedido do requerente Ricardo Ferreira. O tribunal explodiu em aplausos. Pessoas que nem conheciam a família batiam palmas emocionadas. Funcionários da justiça, normalmente sérios e imparciais, sorriam abertamente. Rosana desabou a chorar de alívio e felicidade. Além disso, o juiz continuou quando o silêncio voltou. Determino que sejam negados quaisquer pedidos futuros de visitação ou contacto por parte do requerente, conforme solicitado pela própria menor. Ricardo tentou levantar-se. Meritíssimo, isso é... Senhor Ricardo, o juiz o interrompeu com autoridade. O senhor teve 7 anos para ser pai dessa criança excepcional. Escolheu o abandono. Agora quer voltar apenas por interesse financeiro. Este tribunal não compactua com esse tipo de oportunismo. Mas eu tenho direitos. Direitos se conquistam com deveres cumpridos, Cecília disse levantando-se de sua cadeira. O senhor nunca cumpriu os seus deveres de pai. Portanto, perdeu todos os direitos. O juiz bateu o martelo. Está encerrada esta audiência, mas a história estava apenas a começar. 3 meses depois, o telemóvel de Rosana tocou às 7 da manhã, numa terça-feira chuvosa. Do outro lado da linha, uma voz animada. Dona Rosana, aqui é da TV Globo. A história da Cecília tornou-se viral nacionalmente. Gostaríamos de fazer uma entrevista para o Fantástico. Era verdade. A gravação da audiência autorizada pelo juiz para fins educacionais havia se espalhado pela internet como fogo. Cecília Advogada era trending topic no Twitter. Páginas de direito partilhavam os seus argumentos jurídicos. Mães choravam assistindo à sua defesa emocional da família. "Mãe, olha isso!" Cecília gritou da sala apontando para a televisão. Na tela, seu discurso sobre amor versus dinheiro estava a passar no Jornal da Manhã. "Não quero ser famosa." Cecília disse com a mesma maturidade de sempre. "Quero que outras crianças vejam que podem lutar pelos seus direitos." 5 anos depois, Cecília aos 12 anos. Cecília Silva, para discursar no Congresso Nacional, anunciou o presidente da Câmara. Ela subiu ao púlpito principal agora com 12 anos, mais alta, mais madura, mas com os mesmos olhos determinados de quando tinha 7. "Senhores congressistas", sua voz ecoou pelo plenário lotado.
Há 5 anos, uma menina de 7 anos levantou-se num tribunal e disse: "Eu sou a advogada da minha mãe." Hoje, essa mesma menina volta para mostrar o que sua luta conquistou. A plateia ficou em silêncio respeitoso. Proponho hoje a Lei de Educação Jurídica Infantil que todas as escolas do Brasil tenham uma disciplina obrigatória chamada Direitos da Criança, onde meninos e meninas aprendam os seus direitos básicos, como se proteger, como denunciar abusos. Crianças conseguem entender leis? Perguntou uma deputada. Conseguem sim. Eu aprendi. Direito com 7 anos, não porque sou especial, mas porque quando uma criança precisa defender-se, ela aprende qualquer coisa. Cecília olhou para a plateia com intensidade. Imaginem um Brasil onde nenhuma criança seja vítima de abuso, porque todas sabem que podem denunciar, onde nenhuma criança seja manipulada em separações, porque todas conhecem os seus direitos, onde nenhuma criança precise virar advogada da própria mãe, porque todas as famílias sabem defender-se. A ovação durou 5 minutos. A lei foi aprovada por unanimidade. 9 anos depois, Cecília, aos 21 anos, a Faculdade de Direito da USP nunca havia visto uma formatura tão concorrida. Jornalistas políticos, juristas, famílias que haviam sido ajudadas pela Lei Cecília. Todos queriam ver a menina que mudou o sistema judiciário brasileiro a formar-se oficialmente. Cecília Silva, anunciou o reitor, formada com louvor melhor aluna da turma. Quando ela subiu ao palco para receber o diploma, a plateia explodiu em aplausos que duraram 10 minutos. Rosana chorava de orgulho na primeira fila ao lado de Helena. Senhores formandos, Cecília disse ao microfone, hoje nos tornamos advogados oficialmente, mas ser advogado não é apenas conhecer leis, é usar essas leis para proteger quem precisa. Por isso anuncio hoje a criação do Instituto Cecília Silva de Defesa dos Direitos da Criança, um escritório que oferecerá defesa gratuita para todas as crianças em situação de vulnerabilidade. A ovação foi ensurdecedora. 7 anos depois, Cecília aos 28 anos. O prêmio. Personalidade do ano da revista Time chegou numa terça-feira chuvosa. Cecília estava no seu escritório quando recebeu a ligação. Miss Silva, congratulations. You have been chosen as Time's Person of the Year. Aos 28 anos, havia se tornado a brasileira mais jovem a receber o prêmio. Na capa da revista, The Girl Who Changed Justice How. Cecília Silva Revolutionized Children's Rights Worldwide. O Instituto Cecília Silva agora operava em 12 países, havia protegido mais de 50 mil crianças. Mãe, olha isso. Cecília mostrou a revista para Rosana, agora a coordenar a parte social do Instituto. A minha filha virou capa da Time. Rosana disse chorando de orgulho. Quem diria que aquela menininha ia mudar o mundo? Eu não mudei o mundo, mãe. Só usei o que você me ensinou. Que amor vale mais que dinheiro. Naquela noite no jantar de premiação em Nova York, Cecília fez um discurso que emocionou o mundo inteiro. Há 21 anos, ela disse ao microfone. Uma menina de 7 anos levantou-se num tribunal e disse: "Eu sou a advogada da minha mãe." Hoje essa frase virou símbolo de que as crianças têm voz, têm direitos e têm poder para transformar o mundo. A plateia internacional ficou em silêncio. Mas quero deixar claro, eu não sou especial. Sou apenas uma criança que teve que crescer rápido para proteger quem amava. E descobri que quando somos movidos por amor verdadeiro, somos capazes de coisas extraordinárias. Palmas ecoaram pelo auditório em Manhattan. Hoje mais de 100 países adotaram versões da Lei Cecília. Milhões de crianças têm acesso à justiça. Famílias são protegidas da ganância. Tudo porque uma menina de 7 anos recusou ser silenciada. Cecília olhou para as câmeras que transmitiam ao vivo para o mundo inteiro. Por isso deixo uma mensagem para todas as crianças que podem estar a assistir. Vocês têm voz, vocês têm direitos. E quando algo estiver errado na vida de vocês, não aceitem o silêncio. Lutem, procurem ajuda, protejam quem amam porque às vezes... Ela concluiu com um sorriso que lembrava a menina corajosa de 7 anos. As vozes mais pequenas são as que ecoam mais forte na história. A ovação de pé durou 15 minutos,
Mas para Cecília, o prêmio mais importante continuava sendo o mesmo de 21 anos atrás, ter protegido a sua família e descoberto que o amor sempre vence o dinheiro. A sua história havia começado com uma menina de 7 anos dizendo: "Eu sou a advogada da minha mãe", e continuaria para sempre como prova de que quando uma criança é movida pelo amor verdadeiro, ela pode realmente mudar o mundo. Fim da história. Música.